Olá galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Muitas pessoas têm uma dúvida muito grande em relação a isso, que é por que algumas pessoas desenvolvem e outras não, né? Então, pessoas que às vezes passaram pela mesma situação, pelo mesmo trauma, uma desenvolveu o TEPT e a outra não. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso aqui e mais esclarecimentos também sobre o TEPT, o que é, como que funciona, os sintomas. Então, fica aqui até o final desse vídeo para você entender melhor, tá? Então vamos lá, o que é o TEPT? O TEPT é um distúrbio mental que acontece com pessoas que passaram, vivenciaram alguma experiência traumática. Todos que passam vão desenvolver? Não, mas só tem TEPT quem passou por alguma experiência traumática. E essa experiência é qualquer coisa que tenha ameaçado a vida daquela pessoa. Pode ser um acidente, pode ser um abuso sexual, pode ser uma agressão física, pode ser algum tipo de desastre natural. A gente está vendo aí recentemente, ontem também, pessoas que perderam tudo com as chuvas, né? Perderam entes queridos. Então, assim, isso gera um trauma na pessoa, pode gerar um trauma naquela pessoa. E desse trauma, ter o que a gente chama de TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Tamires, acontece de imediato? Às vezes sim, e às vezes demora um pouco, porque a pessoa está começando a assimilar tudo que aconteceu com ela, né? Então, quando eu falo para vocês que pessoas passam pelas mesmas coisas e não desenvolvem, né? Por exemplo, a questão da chuva é um exemplo claro. Muitas pessoas perderam tudo, mas provavelmente umas vão desenvolver o trauma e outras não. Tamires, como é que eu sei que eu tô com TEPT? Como é que eu sei? Eu acabei de passar por essa experiência, tô sentindo algumas coisas, algumas mudanças em mim, mas eu não sei ainda se eu estou ou não. O que eu posso fazer para dar aquele start que eu estou desenvolvendo essa TEPT? A primeira coisa que acontece com essas pessoas, elas têm o que a gente chama de flashbacks, né? Recordações intrusivas. Então, essas pessoas, às vezes, elas podem estar assistindo uma TV, conversando com alguém e do nada vem aquela cena na mente dela, daquele trauma que aconteceu. Vem às vezes a cena, a imagem, né? E às vezes vem somente um pensamento. Pode ser de vozes daquela turbulência de tudo que aconteceu, do que você disse. Então, coisas que remetem àquele momento vão vir diversas vezes durante o seu dia, tá? Então, isso é muito comum de acontecer com a pessoa que está ali vivenciando o TEPT, ok? Um outro ponto é os pesadelos, né? Os pesadelos recorrentes que acontecem. Então, a pessoa, quando ela vai descansar, que é o momento que ela relaxa, né? Ela começa a sonhar com o evento, com tudo que aconteceu. Dependendo de como foi, algumas pessoas têm alguns flashes e outras pessoas revivenciam aquilo tudo no pesadelo. Mas por que isso acontece? Justamente pelo fato de que a pessoa está pensando naquele trauma durante o dia todo, né, ruminando aqueles pensamentos, aquelas cenas e tudo mais, quando ela vai descansar, quando ela vai dormir, aí esse corpo relaxa e acessa as memórias que tem, que estão causando aquelas dores para ela durante todo aquele dia, né? Então, geralmente é assim, às vezes pode ser perceber, às vezes você está muito preocupado com alguma coisa durante seu dia, aí você vai dormir e acaba sonhando com aquilo, né? E aí acaba tendo, enfim, aquilo ali tem vários desdobramentos, né? Você pensa sempre da pior forma. Não é muito diferente no TEPT. Então, você, de tanto pensar, de tanto reviver aquilo durante o seu dia, quando você dorme, vem tudo novamente. E aí acontece o quê? A insônia, né? Porque você não consegue dormir. Muitas pessoas têm medo de dormir para não poder reviver aquilo tudo de novo, tá? Então, isso acontece bastante. Um outro ponto que acontece é que as pessoas começam a evitar lugares e pessoas que remetem aquilo, né? Lugares ou pessoas, qualquer coisa que remeta àquela situação. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer, porque ela não, ela tem a sensação de que, caramba, se eu passar por aquela rua, eu vou vivenciar aquilo tudo de novo. Então, ela vai lá e evita, né? Eu, não, eu passei isso com aquela pessoa. Toda vez que eu olho para aquela pessoa, me remete, eu lembro
daquele meu trauma, como se fosse um caso de abuso, por exemplo, sabe? No sentido de alguém parecido, pode ser também, entendeu? Então, tem essas situações que vão fazer com que você evite, a pessoa que está com TEP está evitando para não vivenciar o trauma, o que é bem ruim, né? Porque ela não enfrenta o problema, que geralmente isso é feito dentro de quê? Dentro da terapia. Ela não enfrenta o problema, ela tá ali fugindo de tudo que tá remetendo ela aquele trauma, tá? Outro ponto é a hipervigilância, né? Então, a pessoa que teve TEPT, ela vigia o tempo todo o que pode acontecer com ela, justamente porque ela não quer que aquilo se repita, então ela fica com aquele trauma perseguindo ela para todo lugar onde ela vai. Então, isso acontece muito com pessoas que passaram por algum acidente, então elas ficam todo o tempo ligadas no sinal de trânsito, só atravessam, por exemplo, de mãos dadas, porque tem medo. Então, ela fica vigiando a todo momento. Em relação também a assaltos, por exemplo. Então, quando você vê dois caras em cima de uma moto, nossa, eu congelo, entende por quê? Porque aquilo ali você já testemunhou alguma coisa, já testemunhou assaltos em relação a isso, então te gera uma hipervigilância. E no TEPT você fica assim o tempo todo, então você não relaxa, tá? O que é pior, porque você não relaxa, porque são coisinhas do dia que vai te remetendo àquele trauma, porque você não tratou, né? Então, você fica mais irritado, você tem reações muito exageradas, às vezes as pessoas falam, calma, o carro tá lá embaixo, sabe? O negócio tá lá embaixo, não vai acontecer nada. Aí você já, não, tem que ficar a 3 metros de distância pro carro não me pegar. Então, isso é uma hipervigilância que acontece muito com quem tem o TEPT, tá? Uma outra coisa, juntamente com isso, é a mudança de humor. Muitas pessoas que tiveram TEPT, elas têm uma mudança de humor muito brusca, né? Então, às vezes ela tá bem, mas aí ela lembra do que aconteceu, ela começa a se sentir culpada, começa a se sentir envergonhada, começa a ficar para baixo, a querer se isolar, para que aquilo não aconteça novamente, né? E ela tem essas variações de humor muito, muito constante, tá bom? Então, por que pessoas que passaram por situações semelhantes, traumas semelhantes, uma desenvolveu TEPT e a outra não? Bom, isso é uma situação muito complexa, porque ela vai depender de várias variáveis em relação àquele indivíduo. Ou seja, das questões biológicas dele, das questões ambientais, de onde ele cresceu, do meio que ele viveu, das questões psicológicas, de como que ele estava ali diante durante aquela situação traumática. Então, isso tudo vai influenciar. Por isso que as pessoas agem diferente, têm respostas neurobiológicas diferentes também. Então, vamos supor que uma pessoa que vivenciou o trauma, ela tá ali, acabou de passar por uma situação muito estressante, tá com o nível de cortisol dela totalmente desregulado, e ela tem esse trauma. O que que acontece? Ela é muito mais suscetível a ter uma TEPT. Uma outra pessoa que já tem mais tranquilidade e aconteceu uma situação dessa, por exemplo, tá mais calma naquele momento, ela pode não desenvolver, entende? Vai depender muito desse histórico também. Por exemplo, uma pessoa que na infância teve um evento traumático e não tratou, sabe aquela famosa, ah, não quero tocar nisso daí, sabe? Não quero tocar nesse assunto. Quando ela tem um novo evento traumático, ela é muito mais suscetível de ter uma TEPT. Entende? Então, por isso que depende muito. Às vezes você acha que aquela pessoa, nossa, mas a pessoa ela é tão tranquila, tão calma. Mas espera aí, ela tem coisas não resolvidas ainda, né? Questões não resolvidas, traumas não resolvidos. Então, por isso que ela ficou suscetível a ter uma TEPT, tá? Então, esses são pontos, são variáveis que são muito importantes para a gente avaliar. Como, por exemplo, o histórico também de trauma. Uma pessoa que sofre um trauma após o outro, por exemplo, ela é muito mais suscetível a ter um TEPT. Ou seja, ela acabou de ter um acidente, ela acabou de perder uma pessoa da família, ela acabou de perder tudo ou perder o emprego. São pequenas coisas que foram gerando um impacto muito grande na vida dela, em que ela vai acabar tendo aquilo como um trauma. Entende? Então ela tá ali suscetível a desenvolver uma TEPT também, tá? Porque foi tudo junto. Então isso também é possível de acontecer.
A questão do ambiente, né? Por exemplo, como que funciona isso? Como eu falei, tem pessoas que sofreram um trauma, mas não querem tocar no assunto, não querem, acham que vai passar o tempo e vai resolver. Só que não resolve, tá? Então, o que que vai ser crucial ali naquele momento? A pessoa que passou por um trauma, mas teve um apoio, teve uma terapia, teve um apoio da família, teve pessoas ali dando suporte, ela tem menos possibilidade de desenvolver um TEPT, entende? Porque ela resolveu aquilo, sabe? Ela conseguiu se recuperar, ela conseguiu seguir adiante. Então, quando ela vivencia algo novo, ela já tem habilidades de enfrentamento que outra pessoa que acabou de vivenciar não teve, entende? Então, para ela, esse ambiente também é crucial. Então, se ela for uma pessoa que cresceu com todo o suporte, com terapia, com ajuda psicológica, o que for, ela é uma pessoa muito mais bem resolvida para lidar com essas situações, entende? Então, essa pessoa, ela é menos suscetível a ter uma TEPT. Ou se acontecer ali algo que ela ser mais intenso, ela se recupera muito mais rápido, entende? Isso acontece bastante. Um outro fator que eu acho assim crucial é justamente o psicológico, né? Porque o que que acontece? Uma pessoa que ela tá bem psicologicamente, vamos supor que a pessoa que acabou de sofrer um trauma, ela faz terapia, ela já trabalha o autoconhecimento, ela já desenvolveu habilidade de enfrentamento, como eu falei aqui, ela tem uma resiliência muito maior, ela tem um controle emocional maior. Então, quando acontece isso na vida dela, ela se sente bem para. Não é bem com a situação, tá? Porque traumas são traumas, mas ela se sente confiante para enfrentar aquilo. Entende? Então, uma pessoa que constantemente percebe as suas capacidades, as suas habilidades, tem um autocontrole emocional, ela é muito menos suscetível de ter uma TEPT, entende? Totalmente diferente daquelas pessoas que, por exemplo, estão sofrendo com uma TAG. Se a pessoa sofre com uma TAG e passa por um evento traumático, a probabilidade de ela ter uma TEPT é muito grande, entende? Porque ela está completamente ali, sensível àquela situação, né? Então, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, por exemplo, que se sente insegura, que se sente incapaz, essa sim tem uma probabilidade maior de ter uma TEPT do que essa outra, o outro exemplo que eu acabei de dar para vocês, tá? E qual é o tratamento? Terapia, medicação, primordial. Você pode contar com o apoio da sua família, que isso é muito importante, mas eu entendo que tem muitas pessoas que não têm essa realidade, não têm uma rede de apoio, né? Mas então, o que fazer? Procurar terapia e medicação. A medicação, ela precisa ser junto com a terapia. Mais uma vez, eu sempre reforço, medicação não trata, né? A medicação, ela só ameniza ali o que você está sentindo, os sintomas. Mas o que vai te ajudar a tratar, a lidar, a enfrentar é a terapia. Então, faça terapia, tome a sua medicação sem medo, porque é temporário. A medicação não é por muitos anos ou por muito tempo. É justamente ali para você conseguir enfrentar isso junto na terapia e depois ir fazendo o que a gente chama de desmame, né, da medicação. Mas essas duas, o tratamento é dessas duas formas, tá? Um outro ponto é em relação à cura, né? Muitas pessoas pensam assim, ah, você é curado da TEPT. Não, né? O que que acontece? A gente não fala de cura porque é muito difícil falar cura porque não tem como você esquecer, né? Então, o que que é uma cura, né, gente? A cura é quando você tem algo e nunca mais tem, né? Foi curado, não existe mais, entende? Isso é uma cura. Agora, o que a gente pode falar é de uma remissão de todos os sintomas. Então, em relação ao seu trauma, não é que você vai esquecer ele. É igual o perdão, né? Quando você oferece o perdão, não é que você esqueceu a situação, é que você conseguiu aceitar aquilo, processar aquilo e perdoar a pessoa, né? Apesar de lembrar, você ainda
conseguiu perdoar aquela pessoa. Então é um pouquinho parecido nesse sentido. Então a pessoa que tem aquele trauma, não é que ela vai esquecer, mas ela vai aprender junto com a terapia ferramentas para lidar com tudo aquilo que ela viveu, entende? E aí, quando houver uma nova, ou se houver um novo trauma, ela já está ali sabendo como fazer esses enfrentamentos num primeiro momento, tá? Então, a ideia justamente da terapia não é cura, que isso não acontece. É justamente fazer com que o paciente consiga viver a sua vida, consiga fazer as coisas da sua rotina, tenha uma capacidade de se promover, de viver bem, sabe, em sociedade, que muitas das vezes a pessoa que tem TEPT não tem, né? Simplesmente se isola, simplesmente não quer comentar sobre o assunto, então não fala com outras pessoas. Então, é isso que acontece dentro da terapia. Então, cura? Não. Remissão? Sim. Que ela vai ter uma vida muito melhor. Ela vai conseguir lidar com aquilo ali e vai conseguir seguir em frente até ela conseguir o que todo mundo mais almeja, né? Que é falar sobre o trauma. Porque muita gente, para chegar nessa fase de falar sobre, é muito difícil. Então, quando ela consegue falar sobre, já é um grande avanço, né? Aí ela já conta a vida dela como uma história de o que aconteceu, e aí ela se coloca numa posição de superação. Então, tudo isso acontece mediante a terapia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Já curte aqui esse vídeo, compartilha para ajudar mais pessoas, tá? Beijo, até a próxima!